Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e regularmente, às segundas, quartas e sextas, procuro ter sempre um convidado novo para partilhar as suas rotinas em tempos de isolamento social, mas também as suas escolhas culturais para lidar com este estranho presente e desembrulharmos um futuro diferente, mais cedo do que tarde. Hoje, este cartaz recebe uma grande voz, uma das minhas favoritas do espectro radiofónico nacional, e estamos habituados a ouvi-la diariamente aos comandos das manhãs da Rádio Nova, ao lado do Sérgio Sousa. Falo-vos do César Nóbrega, jornalista desde 1992 e amante de cinema desde sempre. Hoje, o César abre-nos o cofre da Cinemateca que tem em casa e diz-nos o que anda a ler, a ver e a ouvir no seu Cartaz da Quarentena. Olá César, seja bem-vindo a esta humilde sintonia, é um gosto ouvir-te. Olá, obrigado eu. Ora essa, a honra é que é nossa. Estou certo que depois desta conversa não nos vão faltar ideias interessantes para preencher as playlists que vamos ouvir e também as playlists que vamos ver pelos streamings e pelas televisões que temos cá por casa. Esperemos que sim. Todas as sugestões valem, desde que seja para vencer o tédio. Antes de mais, como é que estás? Como é que têm sido estes dias dominados pelo coronavírus? E como é que tem sido o dia-a-dia aí em casa? Como tu sabes, é um dia-a-dia estranhíssimo. Eu comecei, estas alturas de confinamento, eu comecei a trabalhar. Eu tinha estado de férias porque estive a fazer ainda vamos a meio, estou a fazer um documentário com a Caritas sobre refugiados e tinha passado uma semana fora a fazer entrevistas a refugiados e tudo mais. E regressei com esta situação já a começar. A produção já terminou ou ainda está em produção? Não, estamos a meio. Eu fiz entrevistas ainda a só 5 dos refugiados, ainda temos outros 5 para fazer. Mas a produção obviamente parou e nós já temos para aí 4 horas de imagens, como tu sabes bem, não é? Quando se sai para entrevistas, depois as conversas começam. Eu falei com uma brasileira, com um refugiado, uma família de refugiados que vieram do Ghana e tenho muita coisa para trabalhar, mas ainda vamos ter mais. E agora estamos a olhar, obviamente, para este documentário com outros olhos, não é? Claro, até porque a realidade vai, de certeza, permitir-vos uma leitura também muito peculiar, exatamente, sobre como é que estas pessoas estão a lidar com estas contingências, não é? São os mais frágeis da sociedade neste momento. Sim. E há muito trabalho a ser feito. Eu sou-te sincero que nesta altura até faço de conta que me esqueço um bocado. Esqueci-me um bocado disso. Senão... Porque eu sei que vou ter que lá voltar, claro, senão dou um bocado em maluco. Não, e aliás, imagino também que pares um bocado também para refletir de como é que aquelas pessoas que em circunstâncias normais já teriam dificuldades, como é que estarão elas também a enfrentar as contingências deste tempo? Pois, nesta altura quando a última entrevista que fizemos foi uma senhora brasileira que vive em Vila Real. Já cá está há alguns anos. Ela era advogada no Brasil, veio para cá, obviamente não teve direito a correspondências curriculares e então trabalha, faz bolos para fora, trabalha numa florista e já se começava a falar um pouco do coronavírus e ela estava muito preocupada, obviamente, com a família dela no Brasil e já se notava sobretudo a ansiedade e o stress, mas isso é o sentimento que todos nós temos nesta altura, não é? Não, é inevitável. Aliás, eu diria, já o disse aqui neste espaço do cartaz, que depois de tudo isto passar, o mundo inteiro há de se sentar no divã, não é? Ou seja, trabalho para psiquiatras e psicólogos não há de faltar. Sim, porque eu não gosto muito de dizer isto, mas estas mensagens que nós vamos lendo do tudo vai ficar bem,
nós temos que ter consciência que não vai ficar bem. Nós vamos ficar todos muito afetados com isto. Até o nosso próprio contacto interpessoal vai ser diferente e difícil depois disto. E nós temos que ter essa consciência. O vai ficar tudo bem é uma forma de nos Sim, é o interiorizarmos, ou seja, é de interiorizarmos que haverá uma luz ao fundo do túnel, só que não saberemos ainda se será uma luz muito luminosa, muito quebradiça, frágil. Ou seja, vamos continuando e vamos andando em frente e depois logo se vê. E o logo se vê é que é aqui a grande incógnita, não é? Pois, exatamente, é isso. É isso que é preciso pensarmos. Acreditas que vamos ficar todos um bocadinho mais Vulcans, mais como o Mr. Spock, ou seja, muito mais lógicos, muito mais racionais e um bocadinho avessos a estes abraços apertados e mais sentimentais? Eu adoro essa tua paixão. Depois, eu prometo-te já uma coisa, depois de terminarmos este episódio, depois vou-te mostrar o museu Trekkie que tenho cá em casa. Eu acho que não vamos chegar a tanto. Acho que não vamos chegar a tanto. Mas vai ser difícil, porque já se nota no dia a dia. Eu saio para comprar pão, para comprar, obviamente, os mantimentos para o dia a dia. É isso que é por isso que eu saio. E já se nota na cara das pessoas um ar diferente, um ar de assustado. E é esse o meu pensamento para o futuro. Nós vamos ter que ter muita força para superar isto e vamos ter que nos obrigar a conviver, porque eu acho que vamos ter receio, mas não vamos chegar a tanto, não vamos chegar ao Vulcan. O que é curioso é que se olharmos para os povos asiáticos e para países, por exemplo, como o Japão, onde o contacto pessoal sempre foi muito reduzido ao mínimo, e isso para um ocidental sempre foi algo de estranho, que nós não tínhamos alguma dificuldade em compreender, sendo que ali o contacto pessoal vai até ao próprio relacionamento interpessoal entre homens e mulheres e mesmo nos relacionamentos. Toda a cerimonial de cortejamento lá é muito racional, digamos assim. Por isso, o que é certo é que daquele lado onde já havia essa tradição de algum afastamento e de um respeito do espaço interpessoal de cada um, por lá, pelo menos a ameaça do contágio foi mais rapidamente contida, não é? Como no Japão, na Coreia do Sul. E corremos o risco de chegar à conclusão de que, bom, afinal às tantas eles é que teriam alguma dose de verdade e de razão, não é? A maneira como nós nos relacionamos, eu acho que é muito melhor e é muito mais humana. É muito mais humana, é isso. Era a palavra que me faltava. É muito mais humana. E nós temos que ser muito mais humanos e temos que estar muito mais perto das pessoas e temos que contactar. Eu acho que é isso que falta no mundo. O grande problema do mundo, e já antes da pandemia, é o egoísmo. Sim. O grande problema do mundo em geral é o egoísmo. Se nós resolvêssemos o egoísmo, acho que resolveríamos grande parte dos problemas. Porque é que o Donald Trump vem com aquelas mensagens estranhíssimas de que temos que continuar a trabalhar? Porque é que o Bolsonaro também insiste em ideias irracionais? É tudo pelo egoísmo, pela necessidade de ver o país a fazer dinheiro e ele próprio a fazer dinheiro, e isso é preocupante, e acho que isso nós precisamos de mudar, obviamente. Mas relativamente ao teu projeto, está agora então em banho-maria, ou seja, depois disto passar, certamente voltarás a entrar em rodagem, e isto é algo que será emitido numa emissora nacional, numa televisão, como é que vai ser? Sim. Nós estamos a pensar fazer um documentário para televisão, mas obviamente queríamos fazer uma coisa mais... Entrar no circuito dos cinemas também, não é? Sim. E dos festivais de cinema. Fazermos uma coisa, eu não queria dizer mais artístico, porque artístico é uma palavra... pode ser mal interpretada, mas acaba por ser um documento mais independente, não é? Ou seja, com um olhar e um ponto de vista.
apesar de nós termos que ter, por exemplo, as talking heads, não é? As entrevistas em que temos ali a pessoa e o testemunho dela, nós temos muitos outros pontos por onde pegar. E é isso que estamos a tentar fazer. E acho que vai ficar bom. Porque o tema geral, o tema por onde a Caritas começou e por onde a Caritas me abordou queriam fazer um documentário que começasse com uma pergunta, que é: o que é que para ti é casa? Exato. Entendes? O que é que é a tua casa? Obviamente não é o edifício, não é? É onde te sentes seguro, no fundo. Exatamente. E eu acho que esse tipo de abordagem dá para fazermos coisas magníficas. E eu já tenho coisas magníficas naqueles depoimentos. Mas agora tudo mudou, não é? Tudo ficou um bocado... Inevitavelmente diferente. O olhar vai ter que ter em conta esta nova realidade e as contingências que ela trouxe, não é? É inevitável. Pois, exatamente. Tu és pai de uma menina, como é que ela se chama e que idade é que ela tem neste momento? Catarina, 8 anos. Então, como é que se explica a uma criança de 8 anos, como é que explicas à Catarina este bicho-papão que ninguém vê, mas que nos impede de estar com os nossos avós? Pois, é muito difícil de explicar. Ela começou por não perceber muito bem e depois passou para a fase de ficar um pouco assustada. Não é? Quando nós começámos a explicar: tens que lavar as mãos, tens que ter cuidado, ela passou para a fase de assustada e agora, obviamente, eu acho que fiz o meu trabalho de pai, claro, não é? Claro. De acalmar e de estar com ela, e ela agora já começa a entrar neste ritmo. Mas até o que lhe faz mais confusão é a parte das aulas, que ela gosta de estar na escola, gosta de estar com a professora, gosta de estar a fazer coisas, e o que lhe faz mesmo mais confusão é não ter aula. No caso dela, a escola dela não criou nenhum plano de contingência de videoconferência, de aulas à distância? Ela anda na 3ª classe. Para já o que nós tivemos foi contacto direto com a professora, e a professora ia-nos dando fichas para ela fazer, nós trabalhávamos com ela, e agora vem aí o 3º período que ainda não sabemos muito bem como é que vai ser, mas vai ser com a telescola, não é? Ela também tem demonstrado algum medo de sair de casa? Ao início, sim. Ela, ao início, quando nós lhe explicámos tudo mais ou menos, ela teve. Agora já começa a ter os cuidados, não é? Já começa a não tocar nas coisas, a afastar-se. Nas maçanetas, corrimões. Pois. Sim, mas eu tenho que sair com ela tem que correr um bocado. Ela tem que exorcizar e gastar essa energia, não é? É muito complicado. Pois, exatamente. Ou seja, exato, e a questão é mesmo essa. E até tu, como é que têm sido os teus dias de rádio a partir de casa? Fazes com a Olga Cardoso, ou seja, vais trabalhar de pijama? Não. Eu aí sou muito rigoroso. Eu levanto-me, tomo um banho, visto-me e faz de conta que estou na rádio. Até me perfumo, que eu gosto muito de perfume. Até um perfumezinho eu coloco sempre. Claro que sim. Mas como é que tem funcionado a dinâmica? A equipa foi dividida em duas? Nós dividimos a equipa, sim. E eu nesta altura estou em casa, mas estou a fazer a parte da noite. Estou a fazer o programa das 9h, meia-noite e gravo em casa, faço as minhas peças de cinema, gravo em casa e carrego, tenho acesso obviamente ao computador da rádio. E a partir do dia 15 de Abril regresso ao estúdio da parte da manhã. O Sérgio Sousa está em casa, faz sempre o programa a partir de casa, mas tem que haver sempre alguém em estúdio. Então agora está o Arguiol. A partir do dia 15 eu regresso por mais 15 dias, temos as notícias com o Manuel Costa Leal e eu fico em estúdio a coordenar tudo. É óbvio que tem que haver lá sempre alguém, são aquelas coisas que não dá para... Porque um programa da manhã não dá para fazer a partir de casa. Eu tenho dado a ouvir as experiências das outras rádios, funciona muito mal quando estão todos em casa. Há uma outra rádio que experimentou esse formato, as coisas funcionam muito mal por causa dos delays. Há ali um nanosegundo que faz toda a diferença, não é? Ou seja, não temos aquelas reações e depois andamos todos ali à espera da reação da outra pessoa e isso tudo acaba por gerar alguma entropia, não é? Eu, como já formo uma equipa
com o Sérgio Sousa há muitos anos, eu já consigo fazer isso, já consigo essa reação, eu e ele nós já conseguimos antecipar-nos, não é? Exato. E eu consigo dar-lhe a deixa e ele entra e nós conseguimos funcionar. Mas quando as equipas não se conhecem muito bem, ou quando são muitas pessoas, porque quando são 4 ou 5 pessoas, aí é que é impossível, o programa fica intratável. A rádio continua a desempenhar um papel crítico, ou seja, está quase até como um oráculo de esperança, até porque sempre que a música entra na equação, a música é sempre libertadora e é um alimento para o espírito. Agora, a questão é, nestes dias em que as rotinas dos portugueses mudaram, em que tens muito menos, aliás, para não dizer quase carros nenhuns nas estradas de manhã, já não há engarrafamentos, o que tem mudado nos hábitos de consumo dos ouvintes? Continuam a ouvir à mesma hora, continuam a ter... Não. O que tem mudado? Obviamente as pessoas estão a acordar mais tarde, e uma hora e pouco mais tarde, e o que nós notamos na Rádio Nova, curiosamente, foi o aumento de ouvintes portugueses, mas fora de Portugal. Uau. Nós temos ouvintes na Suécia, temos ouvintes na Islândia, temos ouvintes, tivemos um ouvinte há dias da América do Sul, que nos contactam para dizer que lá estão a viver a mesma coisa. Exatamente. E que por lá está tudo bem. E como é que está Portugal? Para nos perguntarem como é que estão as coisas. O curioso foi isso, foi o aumento de ouvintes através da net para nós. Porque, de resto, nós fazemos, obviamente, todos os dias, quando estou nas manhãs, o que nós fazemos todos os dias é tentamos falar com as pessoas através do WhatsApp, elas mandam-nos mensagens, ou de voz, ou... O WhatsApp foi, de facto, algo que veio revolucionar a relação da rádio com os ouvintes, porque antes existia o telefone, é certo, Sim. Mas era algo mais complicado, tinha que haver alguém a atender a chamada, a gravar no gravador, e claro. Isto agora é tudo muito mais imediato. Agora é tudo rápido. Exatamente. E até começou com o próprio Facebook. Quer dizer, agora até dá para gravar e para enviar, mas no início, quando apareceu, não dava. Mas dava para mandar mensagens. Exato. E foi uma das coisas que eu notei. Como sabes, eu faço rádio há muitos anos. E uma das coisas que eu notei foi a reação no imediato. Tu dizes uma coisa... e as pessoas logo estão-te a mandar uma mensagem e dizer isso não é bem assim, eu não estou de acordo. Ou então a dizer, eu não estou de acordo. Ou se tu te enganas, é logo. Ou seja, basicamente foi uma mudança de paradigma que faria as teorias da comunicação social virarem-se do avesso, não é? Ou seja, a rádio já não era tão unidirecional e passou a ser bidirecional graças ao complemento das redes sociais. Pois, exatamente, é isso. E as redes sociais vieram ajudar muito a rádio, ao contrário do que até diziam, que ia acabar com a rádio e não sei o quê. Eu acho que veio ajudar o contacto com as pessoas, porque as pessoas gostam de falar connosco e nós gostamos de falar com as pessoas, gostamos de que haja ali aquele contacto, porque eu durante anos andei a falar para o microfone e para o que às vezes eu achava que era o vazio. Às vezes tu recebias um e-mail. E no início havia as cartas dos ouvintes também, não é? Cartas em papel. Eu no início comecei a trabalhar em Aveiro, numa rádio em Aveiro. E eu comecei, obviamente, isto em 92, 93, eu fazia noites, meia-noite, 7 da manhã. Eu posso-te dizer que grande parte das noites eu passava com ouvintes que vinham lá trazer comida, vinham fazer-me companhia. Eu tinha 2 polícias da Brigada de Trânsito que às 7 da manhã, quando eu terminava o programa, eles vinham-me trazer natinhas quentes. Que extraordinário, pá! Mas era na altura de quando as rádios locais houve as rádios pirata e depois as rádios locais foram legalizadas. E nessa altura foi o boom das rádios e as pessoas ouviam muito as rádios locais. Eu trabalhava na Rádio Central de Voga, nessa altura, que era em Severo de Voga, e todo Aveiro, eu consegui captar e eu tinha todas as noites, tinha companhia e tinha pessoas. A verdade também é esta, que as rádios locais permitiam um nível de proximidade e de familiaridade que nenhuma televisão ou rádio nacional conseguia, não é? Daí essa proximidade familiar, de terem esse carinho, de irem ao encontro também das equipas. Porque eu não precisava de estar constantemente a fazer discos pedidos. O que eu às vezes fazia durante a noite era conversava com as pessoas em direto. Obviamente que era muito difícil, mas foi aí que eu aprendi a fazer rádio, não é? Foi aí que eu de facto aprendi a fazer rádio, porque tu tinhas que estar muito atento à conversa que estavas a ter com outra pessoa, porque a outra pessoa do outro lado eram os guardas noturnos, eram as pessoas que não conseguem dormir, as pessoas, os padeiros,
E as conversas, tu tinhas que ter ali muito cuidado. Mas as pessoas gostavam disso e as pessoas gostam disso. As pessoas gostam do contacto, de falar. Isto não é uma coisa nova. Os podcasts já existem há muitos anos, mas parece que tivemos que esperar este tempo todo para chegar a um momento em que a população se desperta para o Netflix da rádio, não é? A possibilidade de, on demand, ouvir a narração ou a voz de alguém numa conversa que é possível estar a ouvir e a fazer outras coisas ao mesmo tempo, a conduzir, a trabalhar, na cozinha, e é de facto uma nova... Aliás, quem dizia que o vídeo Would Kill da Radio Star estava redondamente enganado, porque viriam os podcasters também salvar a honra do convento, não é? Eu gosto muito da música por isso. Mas porque obviamente a dancei muitas vezes, mas obviamente tens toda a razão. Agora, ó César, uma realidade que tu conheces de perto e imagino que também não esteja a ser fácil para ti tu acompanhares o delay nas novas produções, as alterações ao calendário de estreias. A verdade é que o próprio cinema está neste momento paralisado, não é? Ou seja, tanto as produtoras que fazem filmes como também as próprias distribuidoras e os serviços de streaming, como o Netflix, suspenderam as produções que estavam a fazer neste momento. Isto quer dizer que vamos ter de facto muitos filmes que poderão não estrear este ano ou até chegarem às salas só para o ano? Isso já é de certeza. Isso eu não tenho a mínima dúvida. E a produção vai cair a pique, ou já caiu. Temos duas realidades, não é? Ou seja, por um lado, há estreias que não podem ser agora porque não há público, porque os públicos não podem ir ao cinema, mas depois também tens as produções que ficam congeladas porque ninguém pode estar a filmar neste momento também. Não dá para estar a filmar. Sim, isso é um bocado complicado. Lembras-te quando aqui há uns anos houve aquela greve dos argumentistas? Exatamente, em 2007, 2008. Lembro-me perfeitamente. Até o Lost. Todas as séries ficaram com temporadas muito mais reduzidas à conta disso. E séries que se estragaram completamente. É verdade. Porque sem argumentista não há história. E aqui o que se vai assistir não é isso, obviamente, porque aqui estamos todos parados. Mas eu acho que o que plataformas como a Netflix, a Hulu, a Amazon, a própria HBO estão a fazer é a recuperar coisas antigas. Para já estão a estrear o que já tinham em carteira para estrear. Exatamente. Todas as plataformas. E agora vão começar a recuperar as coisas antigas. Não é o Friends, obviamente, porque o Friends, acho que já ninguém pode ver o Friends. Já viram 1 milhão de vezes o Friends. Mas há outras séries que eles têm lá que vale a pena sempre voltar a ver. Há coisas, por exemplo, há uma série que muitas pessoas não viram que se chama Sharp Objects, da HBO. Nem de propósito, aqui em casa estamos a começar a ver, curiosamente. Essa série é uma coisa, é brutal. A montagem sonora da série, a própria fotografia, a atriz, a Amy Adams. E poucas pessoas viram essa série. Ainda bem que agora vão recuperar. Ainda vão a tempo, não é? Exatamente. Vão a tempo. É uma minissérie fantástica. E há muitos exemplos desses. Mas, por enquanto, nós não temos que nos preocupar em termos de séries. Eu aborrece-me, mas, obviamente, não há maneira de resolvermos isso. É, por exemplo, o James Bond ter sido adiado para o final do ano. O filme que eu mais esperava este ano era o Tenet, do Christopher Nolan. Também já foi adiado. Aliás, do ponto de vista narrativo, já por si só, deve ser ali um enigma difícil de decifrar. E depois, a própria montagem e a maneira como aquilo foi filmado, basta só pensar que aquilo temos de passado para o presente, de presente para o futuro, tudo ao mesmo tempo, no mesmo enquadramento, não é? Ou seja... A família Nolan, o Christopher Nolan e o Jonathan Nolan são dois cérebros impressionantes. O Nolan tem, o Christopher Nolan tem o Memento, tem o Inception, tem o Interstellar. Exatamente. É tudo o que tu quiseres. E o Jonathan Nolan tem o Westworld. Jonathan Nolan e a Lisa Joy, que é a mulher, tem a Westworld, que é, para mim, uma das melhores séries de ficção científica especulativa. Já se sabe se o Westworld vai ser 3 temporadas e fica por aqui, ou ainda vão estar ali a fazer render o peixe durante muito tempo? E ainda não se sabe por causa desta situação. Mas esta temporada estou a gostar muito. Esta temporada está fechada, não é? Ou seja, eles estão, para estarem a estreá-la já, os episódios já estão todos produzidos? Sim,
sim, são 8 episódios. Sim, são 8 Exato. episódios. Ela já está a estrear. Já estrearam 4 episódios na HBO e vem aí mais 4. Não quero ser spoiler, mas não sei se tu reparaste num easter egg muito curioso logo no segundo episódio, quando o Bernard O Game of regressa. Thrones? Exatamente. Porque faz sentido, ou seja, se há o Westworld também pode haver um parque de Westeros, não é? Ao que parece foi o próprio escritor da Game of Thrones, como é que ele se chama? O George R.R. Martin. Sim. Que sugeriu ao Jonathan Nolan e à Lisa Joy que fizessem uma brincadeira daquelas. Que extraordinário. Os dois tipos que aparecem lá ao pé a conversar sobre o bicho ou sobre o dinossauro, não é dinossauro, O dragão. é um dragão, são os argumentistas originais da Game of Thrones. É mesmo o vinho de Páscoa. É um easter egg autêntico. Pois, exatamente. É mesmo. Não, e eu gosto muito desta série e eu não quero contar nada porque não vale a pena. Eu espero que as pessoas vejam. Eu gosto muito por causa desta dualidade entre inteligência artificial e ser humano. Esta parte para mim já vem do Blade Runner de 82. Sendo que cada realidade, cada um, tanto a inteligência artificial como o ser humano, vivem ambos numa prisão, não é? Ou seja, esta última temporada dá para perceber o que torna ainda mais... Sim, exatamente. Mas e porquê? E por causa de, mais uma vez, voltamos ao egoísmo. E é essa ligação com a realidade que eu acho fenomenal. E esta série condensa nela toda a ficção científica que nós vimos até agora, do Exterminador Implacável ao Blade Runner, ao 2001 Odisseia no Espaço. Tudo o que tu viste em ficção científica está aqui de uma maneira ou de outra. Porque nesta altura nós estamos praticamente na parte do Exterminador Implacável, que vêm aí as máquinas e vão dar cabo de nós. Mas já tivemos a parte do Blade Runner em que a máquina ganha consciência. Percebe-se que a máquina ganha consciência. Exatamente. E está ali tudo. E está ali tudo. É por isso que eu acho que esta Westworld é fantástica. Mas então, deixa-me te fazer uma pergunta. Do combate Maeve e Dolores, tomas que partido? Eu tenho que tomar da Dolores porque eu adoro a Evan Rachel Wood. Eu acho que ela é de uma elegância e de uma classe Enche o ecrã. que não há... Eu também gosto muito da Maeve, da Thandie Newton, atenção. Mas o problema é que a Evan Rachel Wood consegue dominar todas as atenções e consegue fazer aquela ligação homem-máquina da maneira mais perfeita. É porque, muitas das vezes, aqui há uns tempos houve uma série que se chamava Humans, em que a protagonista fazia bem a parte do robô, mas havia ali alguns que falhavam um bocado. A Evan Rachel Wood consegue fazer aquela parte do robô que é mais inteligente. Aquele movimento do pescoço que de repente parece que fica mais robótico e mais previsível, mas de repente desaparece também e deixa-se ter essa percepção. Isso. Enquanto que a Maeve, a Thandie Newton é uma grande atriz e tudo mais, mas não consegue chegar ali aos calcanhares. Da Evan Rachel Wood. Bem, é assim, isto é um risco muito grande estarmos a falar do Westworld porque a tentação de fazer uns spoilers é muito grande e não quero de todo estragar o cartaz de quem nos está a ouvir. Mas a verdade também é esta, é que nunca como nos dias que estamos a viver a realidade foi tão aspiracional e inspiradora para quem está a fazer ficção. Por isso, tu achas que, tendo em conta que os argumentistas podem continuar a trabalhar a partir de casa, acreditas que mais cedo ou mais tarde teremos um contágio reloaded by reality? Há um grande problema, isso aí eu já li várias entrevistas com até os argumentistas da Westworld e de uma outra série que eu também te quero falar, que se chama Tales from the Loop. Os argumentistas até agora estiveram a dar-nos imagens de um futuro distópico, de um futuro que nós não queríamos que acontecesse. E entretanto ele aconteceu, no fundo. E entretanto ele aconteceu. É isso. Percebes, Hugo? E os argumentistas estão numa altura em que não sabem o que é bem de fazer da vida deles, porque eles queriam testar o ser humano em stress. Mas agora o ser humano já está em stress. E agora?
como é que se parte daqui para a frente? Ou vão procurar um escape e vai surgir o Eastworld, Everything Will Be Okay. Ou então vão ainda carregar mais com a unha na ferida, não é? Sim. Logo veremos. Ainda mais negro, ainda mais Exatamente. difícil. Foi o que o argumentista da Handmaid's Tale, aquela série fabulosa também que se não viram vão ver. Exatamente. Da Hulu, que é baseado num livro da Margaret Atwood, sobre uns Estados Unidos distópicos, governados por uma força religiosa e que dá cabo das mulheres. E meu Deus, que está tão próximo. Não sei se viste um pastor americano que é o mais influente da igreja evangélica americana, curar, a mandar luz pela câmara da televisão para quem tem corona e a energia de Jesus iria expulsar o Covid-19 de toda a gente. É isso que é assustador, sabes? É isso que é. E os próprios argumentistas nesta altura estão com esse dilema, que é: nós andámos a testar os limites das pessoas até agora, mas agora as pessoas estão no limite, não é? E agora o que é que vamos fazer? Qual vai ser o nosso papel no meio disto tudo? O futuro com certeza vai ser muito diferente. Agora, obviamente que a indústria de entretenimento pura, a indústria dos super-heróis, do super-homem, vai regressar em força com nós estamos aqui para salvar o mundo. Agora há a outra parte, não é? Há a parte dos artistas ou dos criadores que querem fazer coisas a sério, não é? Dos Ingmar Bergman deste mundo. E esse aí vai ser difícil. Vai ser difícil de consumir. E que impacto é que tudo isto vai ter nos Oscars e no fundo todos os festivais, nas premiações deste ano? Há o risco de, por exemplo, um filme que estivesse escalado para ser estreado este ano já não pode ir a concurso dos Oscars, ou seja, só poderá concorrer na edição de 2022? Sim. Há esse perigo. Mas eu acho que para os Oscars pode ser que as coisas ainda se resolvam a tempo. Quer dizer, se não vier aí uma segunda pandemia de coronavírus, não é? Porque se as coisas continuarem assim, por exemplo, o Cannes já foi, não é? Que se calhar é o festival de cinema europeu mais importante. Exato. Quer dizer, europeu, até mundial. Nós temos Sundance, está bem, mas Cannes acaba por ser o festival mais importante. Eles não queriam, eles estiveram ali resistentes, eles não queriam cancelar, mas foram praticamente obrigados a cancelar. E aí já vai haver mudanças. Agora eu acho que nos Oscars a coisa ainda vai dar. Agora, o que vamos ter é como tu falavas há pouco, é menos produção, não é? Porque agora as coisas estão paradas. Agora não dá para fazermos nem séries nem filmes. Só dá para ver o que já está feito. César, até aqui já falaste de Westworld, das obras-primas do Nolan, filmes que podemos agora revisitar, como Interstellar ou Inception, mas para além de todas estas sugestões que aqui deste, que mais séries têm preenchido o teu cartaz da quarentena por estes dias? Eu sei que mais uma vez é ficção científica, mas não há volta a dar. Mas esta ficção científica é uma ficção científica diferente. Chama-se Tales from the Loop e é da Amazon, da Prime Video. É baseada numa novela gráfica, mais ou menos, de um sueco que se chama Simon Stålenhag. E ele projeta uma cidade que vive no passado, mas no futuro. Eu explico. Vive no passado porque, por exemplo, não há telemóveis, os cafés são dos anos 80, as casas também, os carros, mas depois há robôs. Há uns robôs assim, umas coisas estranhíssimas, tipo tratores avariados no meio de nada, entendes? Que estão ali. Mas é uma realidade paralela? Ou seja, estamos a falar de um mundo que não é este? Não, é este mundo. Mas é uma cidade que foi afetada por uma esfera mística que, na verdade, seria um acelerador de partículas e depois as consequências da construção deste acelerador de partículas. Aquela imagem da esfera mística que consegue alterar o contínuo espaço. Faz lembrar um bocadinho o Dark, a série do Netflix, não é? Isso. Mas, a partir daqui, naquela cidade, as pessoas deixaram de surpreender-se com as coisas, entendes? É uma série muito contemplativa. A banda sonora é do Philip Glass.
Parece assim uma Amélie Poulain triste. Sim, sim. E então, as coisas vão acontecendo, por exemplo, há uma máquina que consegue trocar as pessoas de corpo, há alguém que consegue parar o tempo, há uma outra maluqueira que consegue fazer com que as crianças viajem no tempo e se encontrem com o seu futuro. E depois, mas o que interessa não é esta partezinha da ficção científica. O que interessa é a relação entre as pessoas. E o que nós vemos são, sobretudo, personagens introspectivas, pessoas viciadas em trabalho, sim, apáticas, ali a viver, e muita contemplação. E esta série é lindíssima. O primeiro episódio foi realizado pela Jodie Foster, por exemplo. Uau! A Rebecca Hall é a protagonista, e tem o Jonathan Pryce, que é um ator fabuloso que eu gosto desde os tempos do Brasil, do Terry Gilliam. E ele fez, por exemplo, Os Dois Papas, este filme da Netflix que também devem ver. Ele era o Bergoglio, e ele é um ator do tamanho do mundo e fica muito bem nesta série. É a série que, nesta altura, Tales from the Loop, me anda a consumir completamente. Porque eu sou-te sincero, eu gosto, por exemplo, do La Casa de Papel. Aquilo vê-se bem. Mas é chewing gum pour les yeux, não é? Ou seja, Pois, exatamente. Isto é mais do mesmo. Andamos... A primeira temporada até teve piada. Exato. Mas, já vamos em quantas temporadas? A La Casa de Papel já tem quantas temporadas? Já nem me lembro. Mas é curioso, falaste do Jonathan Pryce, e ele... vimos aqui em casa recentemente um filme dele com a Glenn Close, muito bom, no Netflix, que acho que se chama The Wife, se não estou em erro. Sim, atenção. A Glenn Close é a mulher, em português é a mulher. Exatamente. Ela foi nomeada para o Oscar. Isso é um grande filme, porque é tal coisa, a mulher que viveu sempre na sombra. Exatamente. E a certa altura diz, mas afinal o que é que eu estou a fazer à minha vida, não é? Por acaso aqui é uma mulher, mas pode não ser uma mulher. Exato. Esta situação poder-se-ia adotar a outros contextos. Agora, tanto a Glenn Close como o Jonathan Pryce são dois grandes atores. A Glenn Close, obviamente, que é mais contida, não é? Sim. E até nas suas próprias escolhas como atriz, ela escolhe muito bem os trabalhos. Eu acho que o Atração Fatal, por exemplo, de 87, que foi assim, um filme que a fez ficar conhecida, se calhar, foi aquele filme que ela disse, eu tenho que fazer este para depois fazer... outras coisas, que a preenchessem mais. Pois, exatamente. Há uma série dela que também podem aproveitar para ver, que é Sem Escrúpulos, o original sem Damages, dúvida. Sim. que também há de estar disponível, eu acho que é na HBO, que na altura ela passou, e que mostra a grande atriz que ela é. Ela já foi nomeada sei lá, umas 6 ou 7 vezes para o Oscar. E se calhar merecia todos. O melhor filme dela, para mim, é o Ligações Perigosas, do Stephen Frears, que já é dos anos 80, final dos anos 80, que é assim uma coisa fantástica. É curioso que todas as ideias que aqui temos partilhado estão a criar a temperatura certa para a sugestão que também tenho aqui da Algibeira para te dar. E mais uma vez é curioso, é uma boa altura para partilhar contigo esta sugestão, porque estamos a um episódio de terminar a temporada e é possível vê-la depois por binge watching. Ora bem, chegados a esta altura, a primeira questão que se coloca é: tu tens HBO em casa, não tens? Sim, claro. Pronto, então a série de destaque deste cartaz da quarentena chama-se Devs. Foi produzida pela FX, da Hulu. Também estou a ver, o Alex Garland. Exatamente. O pai da Ex Machina e da Aniquilação. E basicamente, para quem nos está a ouvir, a ideia é: o enredo de Devs foca-se numa engenheira informática que acredita que o namorado foi vítima de um homicídio perpetrado pela empresa onde ele trabalha. E, spoiler alert, o rapaz é mesmo assassinado logo no primeiro episódio. E depois de ser... é o gancho narrativo, não é? Isto depois de ele ter sido apanhado a roubar tecnologia de computação quântica da empresa. Uma tecnologia que aparentemente permite mudar dramaticamente a maneira como encaramos e como percebemos o mundo. It's an amazing thing where love will take you. The road you'll travel, the lengths to which you'll go.
não há a esfera mística, mas há qualquer coisa parecida ali, não é? Intangível. Intangível. No Debs. Sim. A série é muito mais profunda do que essa intriga do homicídio, não é? Ela explora uma visão determinista do mundo, não é? Ou seja, aquela ideia de que afinal não há livre-arbítrio e há uma causa e um efeito, e partindo desse pressuposto, qualquer computador é capaz de extrapolar o passado e prever o futuro. A Westworld também tem mais ou menos essa ideia lá. Nesta temporada, sim. Nesta temporada já... Sim, nesta terceira temporada. E é aí que se cria a alegoria da jaula, não é? Ou seja, em que tecnicamente já está tudo previsto pelas máquinas e o nosso destino já está predestinado e previsto há muito tempo. O que é incrível em Devs é, lá está, é o toque de gênio do Alex Garland, não é? O compasso narrativo é tão mais contemplativo que entra em contraste com as casas de papel desta vida, não é? Ou seja, permite uma fruição da história. E depois ainda para mais com um elenco que tem a incrível Alison Pill, que é aliás nas últimas semanas podemos vê-la em Picard, também com uma personagem muito complexa. E agora aqui também ao lado do Nick Offerman, um casal muito estranho. Eu acho o Nick Offerman uma coisa, ele está fantástico nesta série. Obviamente que eu já gostava dele no Parks and Recreation. Exato. Aqui é exatamente um papel totalmente, é como o Jason Bateman no Ozark. É como o Steve Carell em The Morning Show, não é? Ou seja, como é que um Steve Carell consegue ser um vilão tão monstruoso, não é? Agora é curioso que há bocado, quando me perguntavam, mas afinal o que é o Devs? A maneira que eu encontrei de definir a série era é uma espécie de intersecção entre um episódio de Black Mirror com Lost e um bocadinho de Fringe. Mas talvez um bocadinho mais do que isso, porque ainda do ponto de vista fílmico, acho que ainda é mais tem mais requintes de artista, de série artística e de assinatura. Sugestão. E o Alex Garland registada. É um criador impressionante. Sem dúvida. Agora, tu achas que esta Devs vai ter mais do que uma temporada ou é uma minissérie com princípio, meio e fim? Para já está minissérie só. Eles não estão e nesta altura não se fazem decisões. Agora, eles querem. Eu li um artigo do Alex Garland em que uma entrevista com o Alex Garland, ele a dizer que tem muito por onde explorar. Claro. Agora, o problema é que nesta altura em definição toca a todos. Estamos todos realmente no mesmo barco e num mundo redondo onde os desafios neste momento são iguais para todos. Agora, antes de terminarmos, eu sei que tu tens aí uma outra sugestão interessante que podemos partilhar com quem nos está a ouvir. Sobretudo para quem já está farto de estar em casa, que adoraria viajar e dar um grande passeio, mas a verdade é que tu conheces bem um novo lugar, um sítio chamado www.beirabaixatour.pt, onde é possível viajar sem sair de casa, não é? O lema é mesmo esse, viajar sem sair de lugares. E vem a propósito, mais uma vez entramos aqui nos filmes. Este viajar sem sair de lugar apareceu pela primeira vez, ou notamos nesta frase, no romance do Frank Herbert, o Dune, e depois o David Lynch pegou-lhe para o filme. Depois, mais tarde, os Jamiroquai fizeram o disco Traveling Without Moving com inspiração nesta frase do viajar sem sair do lugar. Porque no início do Duna, do David Lynch, começa-se por aí. No futuro, em breve, os computadores vão-nos poder fazer viajar sem sair do lugar. E aqui é mais ou menos isso. Este novo site da Beira Baixa, que é o beirabaixatour.pt, permite-nos visitar vários locais da Beira Baixa, o Miradouro do Cabeço do Mosqueiro em Oleiros, que são coisas lindíssimas, o Jardim do Paço Episcopal em Castelo Branco, são os vários monumentos, o Monumento Natural das Portas de Ródão, que é magnífico em Vila Velha de Ródão. Podemos visitar de forma virtual estes pontos e depois, obviamente, também programar a visita, não é?
pretendem que as pessoas, depois desta pandemia, passem por lá. E no site dá para se fazer primeiro esta visita e depois para se poder programar a visita à Beira Baixa. Porque depois desta pandemia nós vamos ter que pensar muito bem o que é que vamos fazer da nossa vida. Se vamos continuar a viajar para todo lado, pelo menos neste início, não é? Eu não quero assustar as pessoas e dizer, ai meu Deus, a partir... Não. Neste início nós vamos ter que ter cuidado com as viagens que vamos fazer. Não, e tecnicamente também termos a preocupação de apoiar também um pouco o turismo do país, não é? A nossa própria economia, que nós precisamos de comprar português e de visitar português. E olhem que em Portugal há muitas coisas para ver e para descobrir. Severo de Voga, por exemplo, também tem uma bela ponte. Lindíssimo, sem dúvida, é verdade. Olha, e tem a vitela assada e o cabrito assado, eu sei que não é a mesma carne que se come em Aroca. A carne aroquesa é totalmente diferente. Não, mas é igualmente boa. Também tem as suas coisas boas e os seus aspectos deliciosos. É que sabes, é que aqui no Porto, a vitela assada, que é tradicional aqui do Porto, é aquela seca que põe-lhe um molhinho por cima. Eu não gosto nada disso. Eu gosto da vitelinha. Eu sei que faz mal, mas é o melhor. E esta Páscoa não dá. Este é o primeiro cartaz da quarentena, que além de sugestões de cinema, tem sugestões gastronómicas. Por isso, sempre a crescer e alargar o cardápio daquilo que poderemos fazer por estes dias de isolamento social. Ó César, Pois, exatamente. Esta conversa foi realmente deliciosa, fez crescer água na boca, mas sobretudo uma série de sugestões que ficam aqui realmente anotadas, porque de facto os dias de ouro da televisão são estes, não é? E não haveria melhor altura para estarmos em quarentena como esta, em que podemos ver o melhor cinema e a melhor televisão sem sair de casa. Há uma hipótese agora que cá em Portugal ainda não apareceu nenhum empresário a investir nisso, mas é nos cinemas drive-in. É verdade, é verdade. Portugal, os cinemas drive-in agora têm hipótese. Eles estão a apostar nisso na Alemanha, estão a apostar nisso também na Noruega, na América já apostaram, e nesta altura são locais com muita visita e com muitos espectadores, os cinemas drive-in. Só que é tal coisa, é diferente estar ali dentro do carro. Tens o filtro do vidro, tens o retrovisor que se tapa à vista, mas nestes tempos provavelmente é uma maneira. O carro é a nova bolha. Onde nos sentimos seguros, não é? É isso. É uma maneira diferente de ver as coisas. Ó César, muito obrigado por teres aparecido. Espero que mais cedo do que tarde volte a ser possível ir ao cinema a sério, com direito a pipocas e a bons filmes. E fica... Eu até pipoca já como. Feitas em casa. Agora, fica a promessa, se não for o cinema e as pipocas, pelo menos de uma boa tainada em Aroca, com uma boa postinha, ou até quiçá esse Severo de Voga, para pormos a conversa em dia e fazermos quase como um resumo da matéria dada, do que é que vimos e deixámos de ver depois desta nossa conversa em pleno estado de emergência. César, muito obrigado por teres aparecido, e assim chegamos ao fim de mais um cartaz da quarentena. Enquanto houver filmes para ver, haverá sempre sugestões para preencher bem estes dias. E já sabem, não saiam de casa e continuem a alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.